O mercado de Bitcoin acaba de viver um dos momentos mais violentos do ano. Em questão de minutos, bilhões evaporaram e milhões de traders foram liquidados. A pergunta agora é simples. Será que isso foi só o começo? A faísca de algo muito maior? Hoje você precisa estar aqui até o fim, porque o que vem por aí pode mudar tudo. Então bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse aqui é o Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que foi que aconteceu com o Bitcoin. O gráfico diário, ele tá mostrando o seguinte: aconteceu uma queda acentuada da zona de 117 mil para 112 mil. Ele tá tentando se recuperar para os 13 mil, foi uma queda brusca mesmo assim. Queda essa de 3,5%. Essa queda levou o preço ao menor nível desde o início de setembro, rompendo a linha de tendências de recuperação que vinha desde a mínima de 106 mil. O volume negociado explodiu, tá lá pelos 943 Bitcoins, o que indica pressão vendedora significativa, típica de liquidações em massa. Também houve um flash crash, com liquidações de mais de 1 bilhão de posições em longs em apenas 20 minutos. Isso mostra como o mercado está excessivamente alavancado e vulnerável, principalmente após eventos de volatilidade ligados à decisão do FOMC e ao corte de juros pelo Fed, que é a Reserva Federal. Esse tipo de movimento geralmente indica caça à liquidez, são liquidações de longs, também indica uma possível reversão técnica no curto prazo, se houver absorção da pressão vendedora. Um contexto fundamental é que o Bitcoin ele ainda está com um market cap dominante, acima de 50% do total de criptoativos. Os fluxos recentes em ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, após o corte de juros, foram positivos, mas essa queda repentina mostra que a euforia inicial foi rapidamente drenada por realizações de lucros e liquidações. Se o Bitcoin perder esse nível, ele pode buscar os 109 ou os 107 mil. A resistência que ele está encontrando no momento é de 117 mil, que foi o novo topo recente. Recuperar acima desse ponto seria vital para retomar a tendência de alta. Só chegando nessa faixa que ele consegue mirar num alvo diferente. O movimento atual é mais emocional do que estrutural. A liquidação em massa não muda o fato de que long-term holders continuam em forte lucro, levando em conta que o custo médio deles foi de 35 mil. O mercado segue acima do custo dos holders de curto prazo, 110,8 mil, o que ainda é suporte. Em resumo, no curto prazo, pressão baixa e risco de teste de 110 mil. No médio prazo, a estrutura segue bullish, enquanto o preço se sustentar acima de 106 mil e absorver choques de liquidação. E é basicamente isso. Dando uma olhada no nosso próximo gráfico aqui do SOPR, Trend Signal, que seria basicamente o Spend Output Profit Ratio, mostra que a lucratividade on-chain está secando. Isso indica que, apesar de novos topos históricos, os investidores estão realizando menos lucro. Historicamente, esse sinal costuma marcar exaustão de ciclo. Já nesse gráfico, a gente consegue ver o preço realizado dos detentores de curto prazo, short-term holders. O short-term holders realized price, ele tá em 111.400. Esse nível é crítico, porque muitas instituições deveriam ter acumulado Bitcoin bem mais barato. Se o preço romper esse suporte, pode haver uma mudança de fluxo para altcoins. As altcoins, elas estão no radar. Market makers estão vendendo parte do Bitcoin e realocando stablecoins em altcoins. Isso após anos de acúmulo silencioso. Assim, mesmo com o Bitcoin batendo all-time highs, a lucratividade é melhor e o melhor risco para retorno estão em altos. Quem comprou Bitcoin em 2022 já carrega 600% de lucro. Quem acumula só em 2025 corre risco de baixo retorno relativo. O verdadeiro altcoin season já começou, com métricas on-chain mais atraentes do que as do Bitcoin. Em resumo, o Bitcoin ele continua sendo vitrine, mas o jogo grande do ciclo tá migrando para as altas. Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui. Mais de 1,5 bilhões em posições alavancadas foram liquidadas em 24 horas, coisa que eu tinha alertado em um dos meus vídeos, hein? A Ethereum, ela caiu em 9% e o Bitcoin caiu em 3%, como a gente viu aqui. Dogecoin liderou as perdas de altcoins grandes, com quedas de 10%. Cerca de 407 mil traders foram liquidados nesse período. O contexto macroeconômico segue incerto. Falas da Reserva Federal, dados de inflações, são citados como gatilhos potenciais. Agora, se a gente der uma olhada nessa outra notícia aqui, a gente vai ver o seguinte: o índice do dólar, DXY, formou um Dragonfly Doji em um suporte técnico. Dragonfly Doji seria isso daqui, ó. É uma candle indefinida, certo? Ela meio que mantém neutra, ela tenta mudar o preço, mas ela volta para onde ela estava. Que a gente pode ver aqui, nessa parte mais larga, seria o corpo da vela. Enquanto isso aqui, que a gente chama de wick, ele representa para onde aquela vela foi e depois ela voltou antes de fechar a vela. A gente chama isso aqui de Dragonfly Doji porque lembra uma libélula. Isso pode sinalizar uma possível reversão de força pro dólar. Se o dólar subir, costuma penalizar ativos de risco, incluindo o Bitcoin. O Bitcoin ele formou um doji indeciso, numa resistência importante, seguindo uma linha de tendência histórica. Isso demonstra hesitação dos compradores. O Ethereum saiu para baixo de um triângulo de contradição no gráfico diário, indicativo de domínio dos vendedores. O Moving Average Convergence Divergence semanal da XRP, que é basicamente a cripto da Ripple, virou bearish, o que costuma indicar que vai haver pressão para baixo. Eventos macro importantes estão chegando. Discursos da Fed, relatório PCE de inflações, todo esse tipo de coisa que pode criar grandes movimentos. Esse artigo ele revela pra gente que a gente tá vendo uma alta volatilidade, principalmente com liquidações agressivas, e muitos traders alavancados sendo forçados a sair. Isso casa com o que a gente já tinha falado sobre o ciclo tá comprimido, da exaustão do movimento de alta do Bitcoin. O dólar reagindo bem, formando padrões de reversões técnicas, é um risco grande pro Bitcoin. Parte da pressão de liquidações pode vir por refúgio
refúgio no dólar ou investidores buscando proteção. A Ethereum e altcoins estão sofrendo mais forte nessa última queda, embora o primeiro artigo que a gente viu mostre que a Ethereum liderou liquidações. Isso reforça que altcoins têm risco alto também, mas também podem oferecer retorno bem maior caso o mercado vire. Esse gráfico de Bitcoin, Apparent Demand, traz uma leitura clara sobre a força de demanda do mercado e ajuda a entender por que o preço do Bitcoin ainda está sustentado próximo do topo da faixa, mesmo após pressão de venda nos derivativos. Vamos destrinchar isso aqui. Pontos chaves do gráfico são a demanda aparente em 30 dias, que a gente pode ver que o somatório da demanda líquida chegou a 95,8 mil Bitcoins. Esse valor está bem acima da média histórica, o que indica que a procura por Bitcoin continua firme no mercado spot. A correlação com o preço também é bem importante. Sempre que a demanda spot se mantém forte, essa linha laranja acima da faixa de equilíbrio, o preço tende a sustentar patamares elevados ou até buscar novas máximas. O movimento atual é semelhante a outros momentos de acumulação que acenderam novas pernadas de alta. Outra coisa importante é futuros versus spot. Apesar de vermos sinais de pressão vendedora em contratos futuros, que são basicamente shorts tentando empurrar o preço para baixo, o fluxo comparado do mercado spot está absorvendo essa pressão. Esse equilíbrio explica porque, mesmo após correções rápidas, o Bitcoin volta a ser comprado agressivamente. A interpretação que a gente pode trazer para o mercado é que o suporte estrutural tem a demanda de quase 100 mil Bitcoins em 30 dias, o que cria um colchão sobre o preço, tornando quedas mais difíceis de se sustentar. Também traz risco de rompimento. Se essa demanda se enfraquecer nas próximas semanas, aí sim os futuros poderiam empurrar o preço para baixo dos suportes. Os sinais bullish é que no curto para médio prazo é que enquanto a demanda spot permanecer nesse nível, o cenário favorece uma continuação da alta, possivelmente com o Bitcoin testando novas resistências como 121 para 123 mil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque isso ajuda muito no engajamento. E te vejo amanhã.